Muito bem, galera, estamos aí com mais uma aula de física. O nosso curso está andando, começamos falando só de movimento, né? Movimento uniforme e movimento uniformemente variado, que é o nosso movimento agora. Vamos lá para a nossa aula de hoje, continuando então? Vamos? Aê! Olha aí, movimento uniformemente variado, parte 4. Aqui tem parte 1, 2, tá igual Star Wars aqui. Queda dos corpos. Ó, nós falamos lá do movimento uniforme, sempre falando do movimento retilíneo, falando do carro, agora vamos falar da queda dos corpos, como é que os corpos caem, né? A queda dos corpos, segundo Aristóteles e também segundo Galileu. É importante entender aí. Pessoal, essa questão é o seguinte, dá uma olhadinha aqui. A queda dos corpos em si é o quê? Cair um corpo. O que é cair? A palavra cair é ir em direção ao centro da Terra, né? Então, por isso nós sabemos que a nossa Terra é ovalada, me fala redonda, né? E quem está do outro lado da Terra não vai cair. Por quê? Toda a força gravitacional puxa para o centro da Terra. Cair é em direção ao centro. Se pudéssemos traçar um túnel a partir daqui, passasse direto pela Terra, você caía só até o centro. Depois você não está mais descendo, está subindo. Vamos supor que o Japão o Japão é pequenininho em relação ao Brasil, nem tamanho territorial, mas que alguma cidade em relação a Rondônia, no Japão, esteja do outro lado. Até o centro da Terra você desceria, do centro para lá você subiria para ir para o outro lado da Terra, certo? Então, cair é em direção ao centro da Terra. E em direção, nós não vamos, claro, né? Ainda bem, porque lá é muito quente e a pressão é altíssima. Vamos lá, então? Vamos para a nossa aula aí? Olha aí, por que os corpos caem? Eu já respondi, né? Olha aí que bonitinho. Tá aí, é só para chamar a atenção. Então, queda dos corpos. Nós já falamos que corpo na física é todo objeto, pessoa, animal, tudo para nós é objeto. Nós não consideramos pessoas e animais como seres vivos aqui. Não há interesse de estudar nesse sentido. Estudamos como corpos, como objetos. Entre os diversos movimentos que ocorrem na natureza, houve sempre interesse no estudo do movimento de queda dos corpos que estão próximos à superfície da Terra. Até porque nós temos uma ideia melhor de coisas bem pertinho de nós, né? Certo? Então, olha bem. Cara aí, tipo em queda livre, né? Hoje tem vários tipos de esporte praticando aí que as pessoas praticam, tá? Não precisa ser só militar hoje em dia, não, né? É bem mais fácil. Quando deixamos um objeto cair de uma certa altura, a caneca, né? Está na sua mão, o caderno, borracha, vemos quando cai da sua mão. Podemos observar que ao cair, a sua velocidade aumenta. Bom, nós sabemos que sempre o objeto aumenta a sua velocidade quando está caindo. Quer dizer, o movimento, então, como nós estudamos, é acelerado. Pessoal, olha bem. A gente tem estudado bastante aí essa questão do movimento acelerado, é quando a velocidade aumenta, certo? Quando cai, o movimento é vertical e nós estamos estudando o movimento horizontal. Mas com aceleração, o movimento aumenta a velocidade. Se ao cair, está parado. Se ele não aumentasse a velocidade, ia continuar parado quando eu soltasse aqui, né? Mas tenta deixar para ver, ele não fica, ele continua. Então, ele aumenta a velocidade. Isso devido a uma aceleração, ok? Vamos lá, então. O movimento é acelerado, aumenta a velocidade com o passar do tempo. Ó, interessante entender isso. Se lançarmos um objeto para cima, já muda, né? Podemos verificar que quando ele sobe, não está caindo, está subindo, a sua velocidade reduz gradualmente, até parar num ponto mais alto. Então você pega a sua borracha, brinca aí, joga ela para cima e pega ela de novo. Ela vai até um ponto qualquer, chega no ponto mais alto, ela vai parar, porque nós sabemos, é interessante entender isso aqui, olha bem, todo o estudo que nós falamos antes, ele é o mesmo agora. Nós estamos estudando a queda dos corpos. Antes nós falamos que toda vez que um movimento, né, de um móvel, ele muda de sentido, a velocidade é zero. Velocidade zero quer dizer repouso, para. Você pega uma bola, joga na parede, ela bate na parede, para lá 1 bilhão de segundo e volta.
Então ela estava no sentido, voltou no outro sentido. Para mudar de sentido, a velocidade é zero. Quando você lança para cima, o objeto vai até uma altura, para voltar. Ele tinha um sentido para cima, né? Vertical para cima, agora um sentido vertical para baixo. Então você pode perceber que para mudar tem que parar, tem que entrar em repouso. Vamos lá então. Entendemos direitinho aí? Ó, o movimento é retardado na subida, porque a velocidade diminui. Quando a aceleração é negativa, fazendo diminuir a velocidade, nós chamamos o movimento de retardado. Quando a velocidade aumenta com o passar do tempo, nós falamos que o movimento é acelerado. As características desses movimentos de subida e descida foram objeto de estudo desde tempos muito remotos. Inclusive Aristóteles aí é bem de um tempo muito mais de 2000 anos de hoje, né? Olha aí, menino com a bolinha brincando, jogou para cima, né? Está subindo ainda. E aqui nós vimos a queda, né? No slide anteriores aí, vemos ele caindo. Agora a bola, pensa bem, você pode lançar também para cima e para frente, formando um movimento parabólico, ó. Olha aí, a bola subiu, né? E aí ela desceu, fazendo uma parábola. Então, olha bem, aqui, ó, vamos ver aqui mesmo, mais ou menos isso aqui, né? Quer dizer que até o ponto mais alto, ela está subindo. O movimento aqui, nós falamos que a aceleração aqui é negativa, é retardado. Daqui para cá, ela vai aumentar a velocidade, porque ela está caindo, né? Então aqui vai ser acelerado. Olha bem, no mesmo movimento eu tenho uma parte retardada, a velocidade diminui, para e volta. Só que aqui nós vamos ver mais tarde que ela para só no movimento de subida. Horizontal não, ela continua, né? Porque se ela parar mesmo, ela cairia aqui de uma vez, certo? Então, ficou bem entendido aí os dois movimentos, né? Mesmo no movimento parabólico. Todos os corpos próximos à superfície terrestre são atraídos pelo planeta Terra, o nosso planeta. Por isso que a gente cai em direção ao centro. O sentido ao centro também é vertical e sentido ao centro. Quando nada impede essa trajetória, nós chamamos de queda dos corpos. Aí quando chega no chão, impediu, já não é mais queda, né? Certo? Então a queda de um corpo acontece devido à atração que o planeta Terra faz sobre todos os corpos em volta dele, puxando eles para a superfície da Terra. Para o centro, mas não chega lá, na verdade é só até a superfície, claro, né? Ok? O que atrai os corpos é a força gravitacional exercida pelo planeta Terra. Não se preocupe que eu vou ter uma aula só para estudar sobre força gravitacional, tá? Por enquanto vamos falar do movimento, mas tem uma força que o planeta Terra exerce sobre os corpos chamada força gravitacional. Nós chamamos de ação da gravidade, tá? A ação da gravidade, a força da gravidade. E a aceleração da gravidade, que é a tentativa do homem de compreender essa ação da gravidade, permitiu um significativo avanço da ciência e nós tivemos a aceleração. Esses avanços podem ser observados no voo de aviões, lançamento de foguetes, até em parques de diversões. Uma roda gigante tem que ir lá em cima, descer, né, girar. Sempre a cadeira está numa posição em que você possa ficar sentado, você não vai ficar de cabeça para baixo. Então, no voo de aviões, nós temos aí, né, no lançamento aí de foguetes, a NASA aí, ó, até no parque de diversões aí, o montanha-russa, né? Você vê que o carrinho, ele passa por aqui, ó, tá de cabeça para baixo e não cai, ó. Não é porque tem um trilho, é porque a força gravitacional. E aí, essa velocidade é suficiente para manter ele aí sem cair. Não pode parar, né, pessoal? Senão cai. Bom, olha bem, é possível uma moeda acelerar mais do que um automóvel esportivo? Uma moeda simples, ou você jogando, ou ela caindo. Será que é possível ela acelerar mais do que um automóvel esportivo, com toda aquela potência, aqueles motores todos? Aquela força que ele tem no motor? Olha aqui, o Venon GT de Hennessy é o mais novo recordista de velocidade. O super esportivo da Hennessy conseguiu atingir 435,3 km por hora em sua nova versão para produção em série.
Ele foi de 0 a 100 km por hora em apenas 2,2 segundos. Então, olha aí, a aceleração dele foi de 12,6 metros por segundo ao quadrado. Será que a moeda consegue alcançar isso? Mesma pergunta. Nós temos aqui que só 5 modelos de carro esportivo possuem uma aceleração tão grande. O sexto colocado aí, o 9FF Porsche, né? Ele leva 2,8 segundos para ir de 0 a 100. E a aceleração é de 9,64 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o carrinho, né? E agora a moeda? Olha bem a moeda. Será que é possível? Uma de 25 centavos aí, né? Como a moeda, quando abandonada, você deixou sair da sua mão, cair, está sujeita à aceleração gravitacional, ela atinge a aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, maior que o sexto colocado do carro esportivo. Então, possui uma aceleração maior que a maioria dos carros esportivos. Apenas 5 consegue bater apenas a moeda sendo solta. Então, aceleração, pessoal, aceleração é quanto um corpo pode variar, né, a sua velocidade por cada segundo. Quando solta aqui um objeto, o objeto adquire uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, no nosso exercício, vamos falar 10, só para aproximar, mas é 9,8. Isso quer dizer que ela consegue, sim, qualquer objeto. A moeda foi... Todo mundo pensou em lançar, em ser mais rápido do que um carro e tudo, mas aceleração quer dizer a velocidade que vai atingir, mudança da velocidade com cada segundo. Tá bom? Vamos lá, então. Então, é possível sim, né? Entender melhor aí o que é, quer dizer, não tão devagar assim. Bom, primeiro exemplo aí. Sob a aceleração da gravidade de 10, a gente coloca 10 para facilitar os cálculos. Vocês estão estudando só para aprender, não tem necessidade de ter o valor preciso. Qual a velocidade que uma gota de água cai da torneira a uma altura de 25 centímetros, considerando que partiu do repouso. Olha lá, está lá, ela solta da torneira e cai. E considerando a resistência do ar aí nula, mais tarde nós vamos ver aí parte da aula aí que a resistência do ar interfere, né, no aumento da velocidade. Então, qual a velocidade? Partiu do repouso, lembra das equações nossas de movimento uniformemente variado? Vai percorrer uma distância, que é a distância daqui, ó. Nós falamos que aqui, essa distância tem 25 centímetros. É o ΔD. A aceleração é da gravidade. A gente colocou 10 para facilitar os cálculos, tá? Então, eu quero saber qual a velocidade final. Qual a velocidade inicial? A velocidade inicial é 0, que é a partir do repouso. Por isso que a nossa equação é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais ou menos 2AD. Mas, como isso aqui, partir do repouso é 0, por isso que ela ficou simples assim. Já falamos isso numa aula anterior. Só que, olha bem, a aceleração é da gravidade. Podemos trocar a letra A por G, só para já ir aprendendo. Isso aqui, essa distância que nós temos na vertical, a gente chama de altura, não é verdade? Então, a gente pode trocar as letras só para ficar mais simples de entender. Não é necessário, pessoal. Lembre-se que não é necessário trocar, tá bom? Não tem necessidade de trocar as letras. Mas, para explicar direitinho, né? Se vocês verem algum livro, essa equação vai entender por quê. G é a aceleração da gravidade. Sabemos que aqui, ó, está em metro por segundo. Então, o centímetro não pode ficar o centímetro, tem que transformar em metro. 25 centímetros são 0,25 metros. Tivemos uma aula só para transformar unidades de medida. Então, se você multiplicar 2 vezes 10 vezes 0,25, você vai encontrar 5. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 5, porque quadrado passa para o outro lado, nós temos a raiz quadrada. Isso quer dizer que a velocidade é 2,236, aproximadamente 2,2 metros por segundo. Olha aí, fácil, né? Não é tão difícil. Então, olha bem,
Essa é a equação do movimento uniformemente variado. Se a aceleração gravitacional é constante, o movimento é um movimento uniformemente variado, é um move. E como está na vertical, nós podemos chamar a distância percorrida, o ΔD, de altura, de h. E como a aceleração da gravidade é constante e é g, nós vamos aprendendo usando g no lugar de a. Quer dizer que é uma aceleração devido à força gravitacional que o planeta Terra exerce sobre todos os corpos em volta dele, certo? Então, usa a mesma equação, não tem nada diferente aqui. O que Aristóteles falava sobre a queda dos corpos? Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, 300 anos ele viveu por ali, acreditava que se você abandonasse corpos leves e pesados de uma mesma altura, os seus tempos de quedas não seriam iguais. Então ele diria que o pesado chegava primeiro, Então está aí Aristóteles, um grande filósofo, um grande físico, na mecânica, então ele trabalhou muito, fez muitas máquinas e ajudou a fazer muitas equações. Ele diria sempre que os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. Isso é uma afirmação de Aristóteles sobre a queda dos corpos nessa época. Aí, pensamentozinho aí. Será que isso é verdade? Certo? A crença nessa afirmação perdurou quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Sem que se tivesse procurado verificar a sua veracidade por meio de medidas cuidadosas. Então, olha bem, Aristóteles, ele simplesmente analisou, olhou ali, e aí, sem nenhuma medida, ele afirmou, e essa afirmação, conforme o nosso dia a dia, é o que nós percebemos. E aí, Aristóteles faz essa afirmação, ela dura por muito tempo. Na verdade, vocês sabem que o próximo pessoa que não falar em Galileu, só ele que consegue fazer uma outra observação. Vamos lá, então? Então, Aristóteles falou isso, não mediu nada, apenas observou. A gente fala que é o sistema empírico, você só observa. E se ocorreu, então, em virtude de grande influência desse pensamento aristotélico, que Aristóteles tem uma influência muito grande por muito tempo, em várias áreas do conhecimento, filosofia, física, medicina, não tinha biologia nem a química nessa época, mas tudo estava dentro das ciências, que era a física. Olha bem, no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar. A observação direta da realidade baseada no senso comum. E uma questão do Enem de 2021. Lembra que nós, desde o primeiro ano, estamos aí nos preparando para a prova, que é o concurso do Enem. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo, 2 alunos, sobre a queda dos corpos. E um tentava convencer o outro de que tinha razão. O colega A disse assim: o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo. Largando uma pedra e uma rolha. Essa rolha para vinho, tampar a garrafa aí, a pedra chega antes. Pronto, está provado. Então, o aluno diz que o pesado cai mais rápido, pegou uma pedra e pegou uma rolha. A pedra tem uma massa maior, então mais pesado do que a rolha, E, da mesma altura, ele soltou da sua mão e provou que a pedra chegou primeiro. O colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha, é o mesmo peso. Deveria cair do mesmo jeito. Então tem que ter outra explicação. Pessoal, olha o que está acontecendo. Pegou 2 corpos de massa diferente, uma pedra mais pesada que uma rolha, deixou cair da mesma altura, certo?
percebeu o seguinte, a pedra chegava primeiro. Pegou uma folha de papel sulfite, 2 folhas. Pode pegar junto, deixou uma cair aberta e a outra amassou e soltou. A amassada caiu primeiro. Bom, se a massa, o peso influencia, 2 folhas de papel têm a mesma massa. Uma só amassou e a outra não. Então criou aí, na verdade, uma certa ideia, né, de discussão entre os dois. O outro diz que não tem nada a ver com a massa, porque massas iguais também, um cai mais rápido que o outro. Vamos lá então, certo? Na verdade, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda, tanto dos papéis como da pedra e a rolha, nessa discussão, o que foi? Foi o peso dos corpos? Olha, o peso dos corpos não poderia, porque as folhas têm o mesmo peso e se comportou igual a pedra e a rolha, porque uma estava amassada, embolada e a outra não. Será que a resistência do ar? A massa dos corpos, mais dos corpos é uma coisa que peso, porque a massa é a massa dos corpos e o peso está relacionado. Tem maior massa, tem maior peso. Peso é uma força que vamos estudar um pouco depois, mas já estão relacionando. A densidade dos corpos, olha, no caso do papel, os dois têm o mesmo papel, a mesma densidade, o mesmo corpo. É a aceleração da gravidade, a pedra, a rolha e os papéis estavam no mesmo lugar, portanto, mesma aceleração da gravidade. Sobrou a resistência do ar. Então a gente vê, na verdade, que a resistência do ar que foi responsável. Vamos ver na animação 1 aqui, ó. Olha bem, desde o início aí vocês vão ver que vai cair uma pena, a bola de metal caiu bem antes da pena. Devido à presença do ar, objetos mais leves, que é a pena, ó, vai demorar, nem caiu ainda. Ó. E com maior área sofre maior resistência do ar. E por isso podem chegar depois dos mais pesados. Essa é uma animação 1, está em queda livre aí, tirado aí do YouTube. Se realizarmos o mesmo experimento sem a presença do ar em um ambiente controlado, como nessa animação aqui agora, ó, tirou todo o ar, o vácuo, e aí nós vamos ver, daqui a pouco que terminar a pena ali, vamos ver que os dois vão cair junto. Então quer dizer que, na verdade, quem faz com que um corpo chegue primeiro que o outro e atrapalhe aí, é a resistência do ar. Essa animação legal aí prova para vocês que é a animação. Então, na verdade, resistência do ar é a resposta correta. E isso é totalmente verdadeiro, tá? Pessoal, olha bem, o que faz os corpos diferenciar é, na verdade, a resistência do ar. Se eu deixar uma folha aberta, ela fica oscilando, demora a cair. Pegar a mesma folha em pé, ela cai mais rápido, né? Então, não é a massa, a mesma massa. Se é a mesma massa, também é o mesmo peso, está no mesmo lugar, tem a mesma aceleração da gravidade. Quem que faz com que o possa não é o ar, porque o ar tem uma área maior de contato na folha aberta e menor na folha amassada ou na folha em pé, né? Então, no caso da pedra e da rolha também, o ar que faz essa diferença aí. Então, a resistência do ar é, por enquanto, a resposta. Ainda vamos falar mais de queda dos corpos aqui. Voltando lá, então, para a gente ver direitinho. Ó, um estudo mais minucioso do movimento só foi feito no século XVII pelo físico Galileu Galilei. Aí sim ele começa a trabalhar a queda dos corpos e ele começa a fazer experimentações, tá? Então, olha bem. Galileu agora e a queda dos corpos. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, século XVII já quase 1700, porque Galileu morre em 1642, lá em 1630, né, com mais 300, dá 1900, praticamente 2000 anos. Então, na época de Galileu, ainda pensava que os corpos mais pesados caíam mais rápido, né, que os leves. Portanto, os objetos sólidos, eles se dirigem naturalmente para baixo e os mais pesados chegavam primeiro. Então, Galileu aí vai e faz uma experiência interessante. Galileu propôs, então, a realização de uma experiência para resolver definitivamente o conflito. O lançamento de esfera de pesos diferentes do alto da Torre de Pisa. Então, essa torre é famosa porque ela é inclinada, né? Devido a uma falha geológica aí, onde ela foi feita, ela inclinava. Então, ele lançou 2 corpos, deixou cair, né? E aqui tem todas 2 esferas, uma menor e uma maior.
E com pessoas observando a imagem, perceberam que as duas chegaram junto. Nesse caso, pela altura e pelo tipo de material, o ar não interferiu. Então ele mostrou que sem interferência do ar, os corpos não dependem da massa para chegar ao mesmo tempo. Tá aí, bem aqui em cima, aqui, ó. Esse é o professor Décio, tá? Fazendo a experiência aí, mas é uma montagem. Estive na Itália, mas não fui em Pisa. Então é uma montagem, tá? Então, estudando a queda dos corpos por meio de experiência e medida precisa, Galileu chegou à conclusão de que, além disso aí, Galileu faz outras experiências interessantes. Se for abandonado de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado vão cair simultaneamente e vão atingir o chão no mesmo instante. Aí a experiência feita no vácuo, é uma câmara de vácuo, tá? E aqui não coloquei animação como lá atrás, mostrando uma bola de metal e uma pena. Chegam realmente numa câmara de vácuo, sem nem ar, sem nada, chegam juntos, tá? E vamos ver também na aula 13, né? Na próxima aula nós estaremos vendo melhor sobre esse assunto, tá? Então a próxima aula tem mais. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoito com a seguinte cena. Um jovem casal está no mirante, sobre um rio, e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Bom, pessoal, sabe que um mirante é um local mais alto, né? Despontado para o lado do rio ou de um penhasco. Então, é chamado de mirante, que você pode olhar lá de cima e observar, mirar longe. Então, a palavra vem de mirante, que você pode observar. Vamos lá, então? Só para deixar bem claro que é um mirante, não sei o que é, tenho nem ideia, eu já não consigo ver o comercial na minha cabeça aqui, né? Passado alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrar ele no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. As velocidades iniciais são nulas, porque ele está parado, ele pula e o biscoito é solto. A altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Vamos considerar que não teve resistência do ar. Olha aí, um rapaz, não é esse comercial, só vou mostrar que está pulando de um prédio aí, né? Ok? Então, para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como? Para Galileu, impossível de acontecer, porque a altura da queda não era grande o suficiente, era uma queda maior. Bom, é possível sim acontecer, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade, segundo Galileu. É possível sim, porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma. Igual a gente falou no caso do papel amassado e tal, né? Mas olha que nós estamos falando de Galileu Galilei. É impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Ou é possível, porque a aceleração da gravidade depende sim da massa do corpo. Bom, já sabe que para Galileu Galileu, o rapaz pulando depois, né? Olha, ó, a queda livre dos corpos depende apenas da aceleração da gravidade do local. Portanto, seria impossível que ocorresse a situação descrita no problema, certo? A aceleração não depende da massa dos corpos, é a mesma para todos eles. Então, letra D. É impossível porque a aceleração da gravidade não depende da massa. A aceleração depende da Terra, do planeta Terra, certo? Bom, vocês vão fazer um experimento do dia, né? Nós temos aí, ó, mostrando para vocês, queda dos corpos. Vocês podem pegar borracha, né? Papel, alguma coisa. Façam isso na sala de aula, usem um cronômetro, pode pedir autorização dos professores de vocês, usar um celular e medir com o cronômetro do celular, que é mais simples hoje em dia, né? E fazer a medida desses corpos. Deixa cair, né, uma borracha, deixa cair o seu caderno e tenta marcar aí o tempo direitinho, quanto tempo leva. Se estiver o tempo muito próximo, porque independente do peso aí ou da massa, chegaram juntos, né? Deixa cair um, deixa cair outro. E um cronômetro marcando aí. Faço isso com vários objetos, ou fora da sala aí, se for o caso, peguem pedra, pedaço de madeira, pequenininho, não precisa ser grande, né?
faça essas experimentações. É o experimento do dia, meçam com o cronômetro e analisem. Escrevam, façam uma redação, redigam sobre o assunto e passa para o seu professor depois, beleza? Então, o nosso experimento do dia aí, ok? Vamos lá então. Opa! Bom, nós falamos sobre a queda dos corpos, né? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Trabalhamos sobre a queda dos corpos o tempo todo, né? Na aula de hoje. Falamos da relação de Aristóteles e Galileu. Olha, o pensamento de Aristóteles, ele realmente não estava errado. Só que ele não teve medida mais profunda. Inclusive, na próxima aula, vocês vão trabalhar direitinho a questão da queda dos corpos e a experimentação de Galileu, como é que ele fez direitinho essas medidas melhores e realmente aí mostra para vocês, vocês vão ter uma ideia muito melhor. Aristóteles só olhava, percebeu como os dois jovens fazendo a experimentação lá, fez com corpos diferentes, né? Mas aí não chegava assim, a uma conclusão sobre todos os fatos. A pedra e a rolha, o problema delas é que tinham um peso diferente, massas diferentes. Mas as folhas tinham a mesma massa, o mesmo peso e tinham um formato diferente. Então, é importante você analisar e perceber isso aí, toda essa relação que a gente tem, na verdade, entre a massa dos corpos, o formato dos corpos. E tem uma coisa interessante que é a resistência do ar, tá? Um corpo, por exemplo, quando você deixa cair de uma altura muito grande, nós vamos falar um pouquinho numa outra aula, que a resistência do ar faz com que a velocidade, depois do momento, deixa de ser um movimento uniformemente acelerado e passa a ser um movimento uniforme. Ah, mas como assim? Está caindo? Sim. Todos os corpos, a resistência do ar faz que, com o passar do tempo, esse movimento vai aumentando, aumentando a velocidade, chega num ponto que a força de resistência do ar equilibra com a força gravitacional do corpo, de tal maneira que dali para frente nós temos um movimento uniforme. Então, se uma pessoa pular aí, por exemplo, de um avião, né, paraquedas, né, mas mesmo se o paraquedas não abrisse, vai chegar uma hora que a velocidade é uniforme, tá? Vamos ver se uma pessoa, né, uma caixa. Solta uma caixa de um avião por acidente, alguma coisa, ou o paraquedas não abre dessa caixa, né? Pode ser levando alimento, por exemplo, pessoas na selva, equipamentos. Essa caixa chega num ponto que ela vai aumentando, aumentando a velocidade, aí chega num ponto que ela para de aumentar. A velocidade continua mesmo o tempo todo, deixa de ser um movimento uniformemente acelerado e passa a ser um movimento uniforme. Quando você lança um corpo para cima, a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. Vai diminuindo, diminuindo, até que chega no ponto mais alto, para, e depois volta, aumentando, aumentando, aumentando. Se você deixar cair para baixo, ele não sobe, né? Não vai voltar. Mas se lançar para cima, a gravidade puxa, a força gravitacional puxa de volta e ele volta. Então nós temos um movimento retardado na subida e acelerado na descida. Então é importante você analisar aqui quais são as equações que nós temos do movimento uniformemente variado. Velocidade é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui que eu vou mostrar as equações para vocês. Tá? Aqui mesmo. Se você tem a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se você sabe que a aceleração é da gravidade, então você pode escrever diferente. Velocidade inicial mais g vezes t. Esse g é a aceleração da gravidade. Geralmente a gente utiliza 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Aí como é que é aquela equação da ΔD? ΔD é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Se você mudar que ΔD na vertical é a altura, você fica H, né? Então, você tem aí V0t e, na verdade, esse A aqui você pode transformar para o G. Então, você tem mais GT ao quadrado sobre 2.
Então você pode usar a equação de todo jeito que você quiser, transformando a distância em altura e a aceleração em g, o A em g. Ah, professor, eu não quero utilizar, não tem problema, pode usar o A e colocar o valor da aceleração. Lembrando que a aceleração da gravidade do planeta Terra com os corpos em torno é o valor constante, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e geralmente, pessoal, nós usamos 10 para efeito de cálculo. Lembre-se, no primeiro ano, segundo e terceiro ano, o curso de física é para ensinar você a entender os fenômenos físicos. Se você fosse um técnico, igual Galileu, por exemplo, ele não pôde usar 10, teve que usar o valor da gravidade correta para fazer os cálculos deles. Mas vocês estão só estudando, tentando entender. Então a gente utiliza o 10, porque o 10 multiplicar por 10, dividir por 10 é muito mais fácil, ok? Então, a questão da gravidade em si é uma força gravitacional do planeta sobre todos os corpos em volta deste planeta, tá? A gente utiliza o valor da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que queda dos corpos, se você analisar sem todos os cálculos, com a resistência do ar, os corpos mais pesados realmente vão chegar primeiro ao solo do que o corpo mais leve. Tem toda a estrutura, mas mesmo fazendo isso, Galileu, por exemplo, faz a experiência com uma bola de ferro grande e uma pequena. E as duas, pelo fato da resistência do ar ser esférica e ser um corpo como ferro, não teve a resistência do ar ali, não influenciou, elas chegam junto. Faz essa experiência em Pisa, né, na Torre de Pisa, até porque ela, por ser inclinada, era mais fácil dele soltar sem precisar de jogar. Só soltou as duas e elas caíram e as pessoas embaixo perceberam, foi feito várias vezes, né, perceberam que chegavam junto. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que a nossa aula continua.